Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma gola infinita de 2 voltas, só que hoje vai ser no ponto casinha de abelha. É um ponto super fácil, super simples de fazer. Na verdade, todos os pontos são muito fáceis, por isso que eu tô trazendo para vocês, porque o pessoal tá me pedindo, né, para trazer pontos fáceis, de trabalhos fáceis para doação, gola, cachecol. Então, eu trazendo uma gola, você já consegue fazer um cachecol, porque daí é só você não fechar o trabalho e continuar tecendo no comprimento que você desejar, colocar franjas também se desejar, que daí dá super certo, tá? Então, esse daqui é uma gola de 2 voltas, uma gola infinita, e esse é o ponto casinha de abelha. Olha como ele fica bem bonito. Fica aqui, ó, parecendo umas aberturinhas, ó, como se fosse umas casinhas de abelha mesmo. Olha que belezinha, tá? É um ponto muito bonito. Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, é só você deixar nos comentários que eu tiro a dúvida para vocês, ou pode também voltar o vídeo e assistir novamente, tá? Então, vamos lá confeccionar a nossa gola. Bom, pessoal, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando esse novelo da Classic Pool, da Círculo. Vocês podem utilizar o novelo que vocês desejarem, na cor que vocês desejarem, certo? Esse daqui, ele tem o Tex 606 e tem 330 metros, tá? Só para vocês saberem a quantidade direitinho. Vou precisar também, ó, de um tear paralelo. Esse tear, ele tem 19 pinos, eu vou utilizar apenas 18 pinos, que é o normal que a gente normalmente usa para fazer gola, cachecol, tá? Ele tem uma cala de 3 centímetros, então do prego de cima ao prego de baixo, ele tem distância de 3 centímetros. E do prego 1 ao prego 2, ele tem 1 centímetro de distância. Então, ele é compatível com os teares de pregos normais. É só você adaptar a cala, que dá para utilizar direitinho, tá? Vou utilizar também uma agulha para montar os meus pontos, o meu gancho do tear, a minha agulha de tapeceiro e também uma tesoura, tá? Esses são os equipamentos e os materiais que a gente vai precisar para confeccionar a nossa peça de hoje. Bom, então eu vou pegar o meu fio, vou fazer um nó corrediço e vou colocar aqui na lateral. Feito isso, eu vou pegar o meu fio e vou dar voltinhas em todos os pinos, até eu atingir os 18 pinos. Se você quiser fazer mais fino, é só fazer menos pinos, tá? E se quiser fazer mais grosso, é só você colocar mais pinos. Tá? Mas com 18 o trabalho já fica bem grosso, tá, gente? Já fica bem largo. Já é ideal. Então, eu passei aqui por todos os pinos. Aí, eu venho aqui com a minha agulha de crochê, passo debaixo de dois fios, busco o meu pontinho. Passo debaixo de mais 2, busco mais uma argolinha. Eu fico com 2 argolinhas e passo uma dentro da outra. Passo debaixo de mais 2 fios, busco a minha argolinha e passo uma argolinha dentro da outra. E vou fazendo isso, ó. Vou passando uma argolinha dentro da outra, olha. E assim eu vou montando os meus pontos iniciais. Eu tenho 2 videoaulas aqui no canal, onde eu ensino a montagem iniciais, né, montagem inicial dos pontos com e sem a agulha de crochê. Eu vou deixar aqui o link dessas 2 videoaulas na descrição dessa aula de hoje. E aí, vocês podem estar acessando e aprendendo da forma que vocês acharem melhor. Da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Aí, chego aqui no final, ó, passo debaixo desses 2, busco a argolinha, passo uma dentro da outra, tiro o meu fiozinho daqui, ó, desse pino lateral, passo dentro da argolinha, e aí, eu amarro. Dou uma amarradinha aqui pra prender o meu fio, ó.
Feito isso, eu já montei aqui os meus pontos iniciais e já posso começar a confeccionar o meu trabalho. Bom, agora a gente vai começar a fazer o nosso ponto, certo? Eu fiz um exemplo aqui no papel para ficar mais fácil, porque como eu tô com uma cor branca, pode ser que muitas pessoas não consigam visualizar muito bem. Mas vamos supor aqui, ó, eu tenho o meu pino de cima e o meu pino de baixo, certo? Eu vou com o meu fio pegando os pinos como se eu estivesse escrevendo a letra J do nosso alfabeto. Então, eu venho aqui, ó, no de cima, pego o de cima e dou a voltinha no de baixo, ó, faço a letra J. Pego de cima, dou uma voltinha no de baixo. Pego de cima, dou uma voltinha no de baixo. Não fica parecendo com a nossa letra J do alfabeto? É isso que você vai fazer no tear de vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, então, meu tear. Tenho os meus 2 pontos aqui, ó, os 2 primeiros. Então, eu venho aqui, pego o primeiro e dou a voltinha no de baixo. Pego de cima, dou uma voltinha no de baixo. Pego de cima, dou uma voltinha no de baixo. E vai formando, ó, a letra J, igual aquela que eu fiz no papel pra vocês, ó. Pego de cima, dou uma voltinha no de baixo. Pego de cima, dou uma voltinha no de baixo. Ó, de cima e dou uma voltinha. Só no de baixo que eu dou uma voltinha para formar realmente a letra J. Aí vocês não vão esquecer mais, né? Fica super fácil assim. Certo? Ó, terminei aqui o meu último ponto. Aí, normalmente, eu vou pegar e vou tecer os meus pontinhos, tá? Sempre quando eu vou fazer um ponto, eu tento relacionar ele com alguma coisa, né? Que depois eu possa estar lembrando. Este eu consegui relacionar com a letra J, porque parece realmente a letra J. Então, toda vez que o pessoal falar casinha de abelha, aí você vai lembrar na letra J, tá bom? Que daí fica mais fácil. Bom, fizemos aí a nossa primeira carreira. Na hora de voltar, a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma letra J, só que agora ela vai ser de cabeça para baixo, tá? Então, ó, eu não vou pegar esse aqui de cima, esse de baixo, desculpa, eu não vou pegar esse de baixo. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, vou dar uma voltinha e vou passar só no de baixo, tá vendo, ó? Pego de baixo, dou uma voltinha no de cima. Pego de baixo, dou uma voltinha no de cima. Pego de baixo, dou uma voltinha no de cima. E aí, vai ficando a letra J de cabeça para baixo, ó. Só que para isso dar certo, eu não posso pegar esse primeiro mais, tá? Eu já tô embaixo, então, só vou no de cima, certo? E vou fazendo a minha letra J de cabeça para baixo. Se você quiser virar o tear, você pode. Dá na mesma, tá? Mas como eu já tô acostumada, então eu não vou virar. Tá vendo aqui? Finalizei. Então, essa é a nossa segunda carreira. Isso aqui não tem nada pra tecer. Certo? Agora, eu vou fazer mais uma vez com vocês pra gente decorar mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, dou uma voltinha embaixo. E não vou pegar o de cima, tá? Porque o meu fio já tá saindo de cima. Então, eu não preciso dar a volta nele de novo pra fazer, tá? Então, eu venho aqui embaixo, dou a voltinha, pego em cima, dou a voltinha, pego em cima, dou a voltinha embaixo, ó. Tá? Não peguei esse daqui.
e vou fazer na minha letra J. E aí, passo novamente os meus pontinhos de baixo para cima. Fiz isso na carreira de cima, e agora eu venho aqui na carreira de baixo, também tecendo os meus pontinhos. Aí, abaixo aqui, ó, certo? E agora, a gente vai voltar. O meu trabalho tá saindo de baixo. Então, eu não vou pegar embaixo, eu vou direto em cima. Eu dou a voltinha, pego embaixo. Dou a voltinha em cima, pego embaixo. Dou a voltinha em cima, pego embaixo. É o J de cabeça para baixo. Certo? Vocês estão conseguindo visualizar que é o J de cabeça para baixo? Puxar mais fio. Aqui, ó. E aí, teço novamente os meus pontinhos. Então, ó, fiz aqui com vocês 4 carreiras do ponto. Faltou aqui agora. Certo? E aí, o meu trabalho, ó, ele já começa a sair aqui embaixo, ó. Vendo? Ele já começa a sair aqui embaixo. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, e a hora que eu atingir o comprimento desejado, eu retorno para mostrar para vocês. Bom, já finalizei aqui todinho o meu trabalho. Olha como esse ponto fica. Ele fica assim, parecendo que tem um monte de casinhas aqui, ó. Deve ser por isso que é casinha de abelha, né? Porque fica mesmo, ó, um monte de buraquinhos. Tá vendo? Bem bonitinho, bem delicadinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Fica um ponto muito bonito. E esse ponto, ele rende bastante, porque, ó, eu fiz 1,40 m de gola. E olha o que sobrou. Ainda sobrou essa quantidade do fio. Esse fio tem 330 metros. Eu fiz em outros pontos, deu o fio todinho para chegar em 1,40 m. Agora, para quem quer fazer um trabalho bonito, rápido e que ainda sobre fio, né, que sobre bastante fio para você utilizar em outros trabalhos, esse ponto casinha de abelha é essencial, ó. Além dele ficar muito bonito, né, bem fofinho também, ó, fica bem delicado e ainda sobra bastante fios para você fazer outros trabalhos, tá bom? Então, já terminei aqui, ó, fiz 1,40 m e agora eu vou tirar o meu trabalho do tear com vocês, tá? Então, eu vou tirar da seguinte forma, eu vou passar todos os meus pontinhos, ó, de cima para os pinos de baixo, tá? Ou você pode passar de baixo para cima também, tá? Não há problema algum. Então, eu vou passar todos os meus pontinhos de cima para baixo e vou tecendo, tá bom? Vou fazendo isso
até chegar lá no pino número 1. E se você já está gostando desse cachecol, pode ser um cachecol também, tá, gente? É só não fechar, mas eu vou fechar porque eu vou fazer uma gola. Então, se você estiver gostando, já deixa o seu like, né? Deixa aí nos comentários dizendo que você gostou. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá? Mas não se esqueçam, se inscrevam no canal, que é muito importante, e também deixe o seu like, que é através dele também que eu fico sabendo se você gostou ou não do nosso vídeo, certo? Então, aqui, ó, já cheguei aqui no último pino, eu já cortei aqui o meu fio, depois eu vou utilizar ele para costurar o trabalho, tá? Então, como que eu vou fazer agora, ó? Esse é meu último pino e esse é o meu penúltimo. Eu vou pegar o penúltimo, vou passar para o último, vou tecer, pegar o último e passar para o pino vazio, certo? Aí, ele vira o último. Pego o penúltimo, passa para o último, teço, passo para o vazio. Pego o penúltimo, passo para o último, teço e passo para o pino vazio. Dessa forma, meu trabalho vai saindo do tear, tá vendo? Então, esse é meu último, pego o penúltimo, passo para o último, teço, passo para o vazio. Pego o penúltimo, passo para o último, teço e passo para o vazio. E eu vou fazendo isso até todo o meu trabalho sair do tear, certo? Essa é uma forma também de tirar o trabalho do tear. Existem várias formas, tá? E aí, você faz da forma que você achar que fica mais bonito, que fica mais fácil, tá bom? De acordo com as suas habilidades. E esta forma é uma forma bem fácil de fazer também, certo? Cheguei aqui, ó, nos meus 2 últimos pinos, passo para o último, teço, e aí, esse fio que eu cortei, eu passo aqui na frente, teço e puxo ele, ó. Desta forma, o meu trabalho já saiu todinho do tear, tá? E o acabamento, ó, fica desta forma, ó. Fica bem bonito também. Então, agora, a gente vai costurar as partes pra formar a nossa gola, tá? Se você quiser fazer um cachecol, é só ir completando, tá? Fazendo mais carreiras para chegar no comprimento que você desejar. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar a minha agulha. Hoje eu vou ensinar para vocês uma forma diferente de unir as partes para que fique bem bonito, tá? Existem várias formas, já mostrei várias formas para vocês aqui no canal, e hoje eu vou ensinar um jeito diferente, tá? Então, aqui, ó, deste lado que a gente iniciou o trabalho, que a gente fez a montagem inicial dos pontos, ficam assim, ó, vários gominhos aqui, ó. Várias bolotinhas, se vocês prestarem atenção. Ficam várias bolinhas, ó. Tá vendo aqui? Várias bolinhas. E deste lado aqui, a gente tem vários pontinhos, ó. Vários pontinhos, que eu chamo de os ponto meia, né? Que é o ponto de arremate. Fica um monte de pontinho meia. Então, o que que a gente faz? Essa é uma nova forma de vocês fazerem também, tá? Você pega uma bolotinha desse lado, ó. E aí, você vem aqui, tá vendo aqui o ponto meia? Você passa nele, ó. De fora pra dentro, ó. Tá? Aqui o trabalho, tá vendo? Você pega aqui assim. E aí, você vem aqui, encontra, ó, a outra bolotinha que a gente tem aqui. Esse aqui eu já mexi, agora eu venho nesse, ó. Pego nesse daqui. E vou puxando o meu trabalho aqui, ó, que ele vai começar a fechar.
Venho, pego aqui, ó, uma outra bolotinha que tem aqui, ó. Que fica umas bolotinhas mesmo, se vocês prestarem atenção. E aí, pego, ó, passo dentro. Esse que eu já peguei, agora pego esse. Passo dentro desse ponto. E o meu trabalho, ele vai fechando, ó. Tá? Esse é um jeito diferente da gente fechar o nosso trabalho, tá? E eu vou fazendo isso até fechar todinha a minha gola. Tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. Vou continuar aqui. E a hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, já finalizei aqui toda a costura, tá? E olha como que ela fica. Eu acho que ela fica muito mais bonita, fica uniforme aqui, ó. Tá bem aqui a costurinha. Fica umas aberturinhas aqui, ó. E fica parecido com o ponto. Eu acho que fica muito mais bonito. E atrás também, ó. Fica bem bonito. Eu gostei mais de fazer desta forma, né? Tá, ó. Ficou bem aqui a costura, ó. Quase não aparece, né, se você for ver bem. Pois bem, aqui, agora eu vou finalizar, ó. Vou vir aqui com o meu fio aqui por dentro, ó. Como os dois lados são iguais, você escolhe um lado para ser a parte de dentro, para você arrematar. Então, eu venho aqui. Dou um nozinho aqui, ó. Aí, eu venho um pouquinho mais aqui pra frente com a minha agulha, ó. E vou fazer mais um nozinho pra prender bem. Pra não soltar. Puxo bem, aí eu corto e já finalizamos aí a nossa gola. Olha como que ela ficou super bonita, ó. Né? Ficou um trabalho muito bonito. E aí, como a gente sempre costuma fazer, né? Que é uma gola de 2 voltas, você vai fazer assim com ela, ó. E ela vai ficar bem fofinha, bem bonito. Olha, esse ponto, ele é muito bonito, eu gostei muito de fazer ele. Ficou um ponto muito bonito, ficou uma gola bem fofinha, né? E aí, finalizamos o nosso trabalho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, os seus comentários e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.